Fala galera, boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no YouTube, mas começou agora o Realmente Cast, o primeiro podcast na TV. Programa passado tivemos aqui a honra de ter um grande médico, cirurgião plástico, Glauber, então você que porventura não assistiu, assista no YouTube que vale muito a pena. Hoje a gente vai falar de um assunto completamente diferente, vamos falar sobre veículos, sobre o mercado automobilístico, vamos falar de veículos de alto padrão, vendas, tecnologia e inovação. Então estamos aqui com Abílio, não mostra ele ainda, questão aí, temos que falar, claro, dos nossos patrocinadores. Temos patrocinador novo, inclusive, mas primeiro vamos falar da Biostratos, que é essa que está com a gente desde o início, então tá aí o site, vai ter brinde para ele, então sempre digo aqui, eu entrego no final, mas vou entregar agora no começo também, para a gente poder brincar um pouquinho. Então, você que porventura não conhece a empresa, é uma rede de cosméticos gigantesca, está aí presente no Brasil todo. Então você tem interesse em revender os seus produtos dentro do seu comércio, do seu salão de beleza, entre em contato com eles. Então eu vi recentemente muitos salões de beleza utilizando realmente os produtos e viram o quanto é bom. Inclusive a gente trouxe até Marina Portela aqui para falar sobre esse assunto e ela disse que, Vitor, a qualidade dos produtos nacionais está cada vez melhor. Então não acho que só realmente a gringa que vai ter produtos bons, aqui também tem. E hoje temos patrocinador novo, acho que não sei se você já o conhece, mas o Marechal Restaurante está aqui com a gente, é o nosso patrocinador novo. Então acredito, na minha opinião, que seja o melhor restaurante, né? A composição de 2 restaurantes no prédio Hermes 880, então você tem o Marechal e o Marechal Steakhouse, que você pode comer super bem. Tem pratos executivos, tem pratos aí que você pode fazer no decorrer do dia de trabalho mais conturbado, mais realmente agitado, e também para você sentir um lazer, tomar seu vinho, tomar seu uísque, você fica à vontade, lá que vai ter um rooftop sensacional. Então tá aí feito o convite, que inclusive também vai ter brinde para você também, meu amigo. Então, após isso tudo aqui, vamos falar então com Abílio, meu amigo. Aperta aqui minha mão, agradecer aqui a sua presença. Eu costumo dizer aqui que, cara, eu só trago aqui gente boa, e gente boa tem agenda cheia, é difícil fechar a agenda, a gente já vem batendo papo aqui há muito tempo para poder fechar, graças a Deus deu certo. Agradecer aqui a sua vinda. Se apresente para todo mundo. Quem não lhe conhece, você se apresenta aí, que você está em casa. Fica à vontade. Vitor, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Realmente a gente teve alguns cancelamentos, Não, né? mas isso é normal. Os nossos negócios cada dia nos consomem mais. Mas o telespectador, prazer todo meu de estar aqui para poder falar um pouco sobre a minha pessoa, sobre a nossa empresa, PG Prime. Algumas pessoas já conhecem. E quem não conhece, espero que ao final dessa nossa conversa a gente possa apresentá-la hoje para todo o seu público. Porque, cara, eu acho legal quando eu trago assim, pessoas que realmente empreenderam, que fizeram a empresa, que é algo que é comum entre os empresários, é a mistura do nome com a pessoa, aquela relação, sim. Então você associa, tipo, por exemplo, o seu contato na minha agenda é Abílio PG Prime. É muito comum. Entendeu? Isso. Exatamente, é comum. Então isso é legal porque você vê o quanto o empreendedor ele coloca nas suas vezes, né? Exatamente. Você coloca ali uma identidade muito grande que não se mistura. Quer dizer, que se mistura. As pessoas. Então, acho que você também é uma dessas pessoas. Esse DNA, empresa e empresário, né, esse eu acho que é um grande sucesso para as empresas que nasceram de famílias, né, empresas familiares, né, que tiveram sucesso ou que buscaram sucesso através desse trabalho realizado em família, em que os proprietários estão ali em contato com seus clientes, né? Tanto nas horas boas como nas horas ruins, né? Acho que isso é importante destacar também. O consumidor espera que o proprietário apareça tanto nas horas boas quanto nas horas ruins, né? E a gente vê hoje grandes empresas querendo trazer um pouco ainda desse DNA, dessa lembrança, né? Vou citar um exemplo, assim, quantos consumidores que falam Latam, a TAM na época do comandante Rolim, né, a TAM na época do comandante Rolim, e hoje todo mundo quer trazer um pouco de um DNA do início da empresa, e a gente aqui, enquanto empresas menores, tem essa oportunidade que a gente não pode deixar de ter e nem perdê-la, né? É muito. Mas a sua trajetória de início foi assim também, assim com família e tudo, ou você tirou meio do zero? Como é que foi esse início aí? Foi tudo muito na família, Vitor. Você é daqui? Então, a minha família é da Paraíba, meu pai é de Picuí, uma cidade do interior da Paraíba, e minha mãe é de Parelhas, aqui do Rio Grande do Norte. E eles casaram e foram construir os negócios juntos. Meu avô, do lado do meu pai, uma família é toda empreendedora. Meu avô que fundou esse sangue aí do empreendedorismo, né? E ele começou um negócio no segmento de automóveis, autopeças e também posto de gasolina e tal. Meu pai trabalhou com ele algum período e em um momento decidiu por seguir vida própria, né?
E aí, a partir daí, ele começou a criar o que a gente chama hoje de Grupo PG, né? Mas que foi a primeira empresa dele, o primeiro posto de gasolina, e depois com revenda de gás, de botijão de gás, né? Que é o GLP, e a partir daí a gente começou a criar a nossa própria história, né? E nós lá em casa, eu e meus irmãos, desde os 11 anos, 10 anos, eu já me lembro ali dentro, da gente nas férias e tá sempre mexendo em alguma coisa, participando ou ouvindo de algum problema. Então isso pra gente é muito comum. Não foi uma coisa que não foi pressionado, foi uma coisa natural e que cada um resolveu. Até minha irmã teve a oportunidade de fazer arquitetura, né, e ela, por algum momento, decidiu por seguir carreira própria, mas só durou um ano. Voltou e... Ninguém, não foi pressão, e ela um dia voltou. Que é o bom, né? Eu acho que assim, você fica à vontade para caso você queira seguir um caminho mais de forma autônoma, de forma tem um vínculo, mas as portas estão abertas, né? Sempre abertas, e foi muito bem-vinda para a empresa. Que bom. Não só pelo fato, mas com certeza também, não só pelo fato de ser filho, mas também pelo fato de ter algum tipo de competência, que eu acho que é o grande diferencial de empresas familiares que se prolongam ao resto da vida. E é isso que a gente tem tentado levar agora, vem a terceira geração, né, que são os nossos filhos, que ainda são muito pequenos, mas assim, a gente está tentando preparar essa transição para que eles também possam ter de tomar essa decisão. Que foi até que eu conversei com o Zé Maria naquele programa passado, foi o Zé Maria e Igor. Pois eu assisti um grande exemplo de sucessão. Cara, né? Quando ele começou a falar como é que tinha sido a sucessão, que ele contratou uma empresa, ele veio para cá, fez todo um treinamento para poder entender quais eram as aptidões das pessoas, potencializar nisso, realmente frear o que particularmente você não é muito bom agora para poder focar no que você é muito bom, e você vai, tudo isso aí. Foi uma grande aula, ele mostrou, porque assim, não é fácil trabalhar em família. Todo mundo, quem tem empresa familiar sabe que é difícil você não misturar realmente assuntos familiares com assuntos pessoais do trabalho. Às vezes você tá puto com alguma coisa e mistura com outra, e assim vai. Mas ao longo do tempo você vai moldando. Não é fácil. Exato. Não é fácil, mas como todo empreendedor, tanto em carreira solo como na família, nada é fácil. Exato. A gente tem que estar preparado para as dificuldades. Isso. Amigo, e como é que foi para você? Então, assim, sua família começou, era um pouco desse braço automobilístico, digamos assim, né, de veículos e tudo, mas não tinha venda de veículos? Ou não. Então você que começou com esse... Isso, foi uma insistência minha. Olha aí, então eu quero que você conte esse início de aí. Vamos lá, isso foi 2008, final de 2007, 2008, a gente, naquele momento, nós descobrimos que tinha uma concessionária da marca Land Rover em Natal, e uma possível venda, né, uma possibilidade. Nós já éramos clientes dessa marca, né, meu pai já era consumidor dessa marca, e claro, fãs número 1 do veículo, produto, da marca e tudo mais. E a gente enxergava como que Natal não tinha mais clientes usando aquele produto, né? A gente já sabia que existia. O produto era muito bom. O produto era muito bom, a gente gostava muito, talvez até um pouco de paixão minha ali, de ser apaixonado por automóveis. Meu pai também é um apaixonado por automóveis. E a gente foi perguntar, e chegou ao nosso conhecimento através de um amigo comum. E as pessoas falavam isso, está à venda, mas parece que o negócio não fecha, porque a conta não fecha. Já teve alguns grupos conversando e tal, e realmente, se você fosse no papel fazer a conta de quanto vendia e quanto gastava, a conta não dava. Entendia. Né? Tinha que ser alguém que enxergasse ou que acreditasse algo além do que estava acontecendo ali, né? E não foi muito demorado para a gente. Né? Em 5 dias a gente fechou uma proposta e a gente assumiu o negócio em aproximadamente 15 dias. Caramba! E na minha família eu sempre fui a única pessoa a favor, né? E a princípio fui vencendo voto a voto. Então no início você teve uma relutância. No primeiro início, na primeira mensagem foi todo mundo, não, saia disso, né? E assim, como o Natal é muito pequeno, você tem pessoas que você conhece, que você convive, que são pessoas do meio, né, do segmento. E aí com quem eu falava, o que você acha? Não, me ofereceram, não dá, sai fora, isso não é bom e tal, né? E assim, como todo empreendedor, a teimosia e a insistência faz parte do DNA, né? Exato. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Se dá em todo lugar, por que não dá em Natal? Né? Isso é uma das coisas que... Você vai em Recife, tem. Fortaleza tem. Eu não só olhava no Recife, eu olhava o mundo inteiro. Olhava países olhava continentes como a África, que eram pobres igual a gente aqui na América do Sul. Olhava países aqui do lado.
Esses 7 dias foram muito poucas horas de sono. Imagina. De várias pesquisas, né? De várias consultas. E assim, eu não tinha muita informação do negócio, porque a gente não tinha nenhum negócio no setor automobilístico, né? No setor porque parece que é meio viciante. Quem trabalha no setor acaba. Hoje em dia qualquer negócio que você me traz dentro do que eu trabalho, em poucas horas eu consigo lhe dar uma informação, um panorama. Né? Naquela época era muito. Fora que hoje a gente tem muito mais informação, né? Hoje em dia mudou muito, né? A gente está falando de 15 anos atrás, né? E aí, na época, a gente também não tinha uma boa localização, a loja era lá na Ribeira, acho que você chegou a conhecer lá, cheguei lá. Ribeira. Perto do Alberto Maranhão, por trás. Exatamente. Ali. E assim, o que nós fizemos, na verdade, foi abrir as portas para que as pessoas pudessem conhecer. O primeiro capital que a gente fez foi comprar veículos test drive, né? Aí as pessoas podiam perguntar, mas você não comprou carro para vender? Eu falei, não, eu não precisava, eu tinha que mostrar para as pessoas o que é o produto que a gente tinha. E a partir dali, a gente começou a criar uma carteira de venda futura, né? Porque minha cota naquela época, a gente tinha uma cota de importação, era muito pequena. Então você meio que compra, entre aspas, no fiado para poder vender depois e tal? Não. Tem todo... o negócio a gente comprou e pagou na época. Não, eu digo assim, quando você vai fabricar um carro, por exemplo, que na época a Land Rover tinha um histórico de venda por mês em Natal. Um exemplo. Então, o histórico de venda era 3 carros por trimestre, 1 carro por mês, no grosso modo. Entendi. Claro que, como era importação, tinha mês que não vinha nada, tinha mês que vinha os 3. Então, você tinha ali uma média de 3 carros por trimestre. E aquilo não dava para pagar a conta, realmente. Né? Então, o que a gente fez foi pegar esses 3 carros, virar test drive, e eu passei 3 meses vendendo os carros do próximo trimestre. Rapaz, entendi. Então, assim, você vendeu a ideia, o conforto, o lazer, a experiência. Passei 3 meses sem nenhum carro na loja, nenhum carro na prateleira e carros na rua. Tirei o carro da loja, o que seria o meu produto de vender, para oferecer para o cliente testar. Legal, cara. E o que eu fiz? Nesses 3 meses que a gente trabalhou, eu vendi 9 carros. Que eram os carros do meu ano. Seriam os meus carros do ano. Falei, bom, agora a gente tem um novo problema, conseguir carro. Agora tem que trazer o carro para cá para entregar o carro. E como dizia um diretor lá da Land Rover na época, que eu chegava com esse problema, um problema bom, né? Ele dizia assim, nossos problemas aí, quando você está vendendo, 98% dos problemas estão resolvidos, então vamos resolver. A gente não conseguiu tudo de imediato, mas foram conseguindo de acordo com a produção lá na Inglaterra e a gente foi atendendo. Então, ainda hoje não tem fábrica aqui ou tem? Hoje a gente já tem uma fábrica desde 2016. Fica onde? Fica no Rio de Janeiro. Entendi. Rio de Janeiro. Aí facilita muito, Facilita. Né? Mas a gente só produz, hoje em dia, 2 carros aqui, a Land Rover, né? A gente produz o Evoque e o Discovery Sport. Entendi. Com uma produção bem pequena também. Não é um volume tão grande. Hein? Mas então a maioria pesada vem da Inglaterra? A maioria ainda é da Inglaterra. Caramba. A maioria ainda é da Inglaterra. Mas então vamos lá, então trazendo. Então você foi, aí vendeu os 9 carros E aí vendeu os 9 carros e agora como você vai fazer para entregar esses carros, né? E que eram clientes em que a gente estava conquistando de outras marcas, né? Então assim, existia a necessidade, eu vou desistir, vai demorar, eu vou ali em A, né? vou ali, carro é um negócio muito imediato, vou ali em A ou B, que outras marcas concorrentes que, claro, não queria perder o seu cliente, não, eu entrego hoje, eu entrego esse, faço um desconto e tal. E a gente conseguia convencer, era uma venda a cada dia. Então eu vendia esses 9 e a cada dia eu tinha que vender para esses 9 esperar. Para ele se manter, para não desistir. Esse foi um grande desafio. Na época, nós tínhamos 9 funcionários, né, apenas 9, e comigo 10. Né, eu falava que somos 10. Né, e quando alguém faltava, eu tinha que receber o carro, fazer foto. Enfim, fazer outros serviços de quem em virtude ter faltado. Né? Mas é isso, foi uma história muito... Aí permanecendo na Ribeira durante um bom tempo. E aí permanecemos na Ribeira, com essas vendas que a gente foi criando, a Volvo, que era uma marca do grupo Land Rover na época, na verdade elas pertenciam à Ford, né? Mas o presidente aqui no Brasil era o mesmo. Né? Um amigo meu, John, ele falou assim, Abílio, já que você está indo bem com o Land Rover, muito obrigado, estamos felizes, agora você vai vender Volvo. Eu falei, calma. Já está difícil conquistar esse negócio aqui com um só. Não, mas tem que ir imediatamente e tal. E assim, mais 4 meses já era concessionário Land Rover e concessionário Volvo.
A Volvo naquela época não passava por um bom momento, muito diferente do que era hoje, né? Não, hoje, inclusive, em termos de classe A, carros top, né? Volvo é um detalhe, um case à parte nesse segmento de luxo e eletrificação. Acho que a marca hoje Acho que dessas marcas mais antigas foi que despontou nesse quesito energia, eles né? largaram muito mais lá atrás. Tipo, veio com a Tesla, que né, despontou, digamos assim, de forma mais robusta. E aí a Volvo vem crescendo. A Volvo enxergou junto da Tesla, assim, enxergou o crescimento da Tesla antes de todo mundo. Porque a Volvo sempre teve esse quesito da segurança, né? Segurança. Sempre foi a logomarca principal. Ela precisava de mais alguma coisa para dar uma estrutura, para dar uma força nesse plano dela. Segurança, claro, é muito importante para todo mundo, mas não é tudo, né? E aí ela foi nesse segmento. A BMW sempre foi o carro esportivo, o carro mais... Né, a Land Rover foi por esse ramo do 4x4, off-road, de luxo e tal. E a Volvo, ela meio que não se encontrava, ela segurou no segmento de segurança, e ela não tinha outro pilar, outra plataforma. E aí quando ela enxergou a eletrificação muito antes da Tesla ser o que ela é, né? Então, o que está acontecendo hoje, a Volvo viu lá atrás, 10 anos atrás, com investimentos fortíssimos. E a Volvo despontou. E o que a gente está vendo hoje, alguém pensou lá atrás, né? Muito interessante, o case da Volvo. Aí você começou a vender Volvo também, então estava com Land Rover, e a aceitação já foi legal? Você disse que não estava passando por um bom momento? Naquele ano, assim, as pessoas que queriam ainda eram Land Rover, né? Assim, o Volvo já era um passo mais demorado para nós, foi bem difícil o começo. Nós passamos aí 2 anos com um line-up de produtos muito reduzido, né? Produtos até antigos, assim, falando 2008, o carro era 2006, por exemplo. Né? Você vendeu o carro novo, você tá vendendo na carros loja, que estavam né? no estoque e era final de linha, então assim, foi um desafio, acho que a Land Rover queria me tirar do ramo. Eu brinco com eles isso. Mas foi um desafio que eles me deram e a gente, com criatividade, a gente tentou identificar os clientes que não se identificavam com a Land Rover. E assim, aquele hiato, né? Separar, o cara não é 4x4, não é off-road, ele não gosta, não usa. Ele tem um SUV, mas não usa o 4x4, esse cara aqui vai ser Volvo. E nós criamos, segmentando e saímos trabalhando. E conseguimos, em 2009, a Volvo lançou o XC60, que foi o diferencial da marca, né? Na hora que ela lançou o primeiro XC60, em 2009. A partir dali, a Volvo começou a galgar o início do que a gente está vendo hoje, 2009. Foi o começo dela. E aí de lá pra cá, mas foram 2 anos muito sofridos. 2008 e 2009. Cara, pegando esse gancho aí, então assim, você já teve uma dificuldade gigantesca das pessoas dificuldade eu tenho todo dia. Mas hoje dificuldade e problemas, eles só mudam de nome. Todo dia aparece algum, né? Verdade. Continuando esse line-up aí, em 2010 chegou a Audi, 2009 também chegou a Audi. Né? No momento que a Volvo começou a despontar, a gente teve uma oportunidade com a Audi. A Audi tinha uma história aqui em Natal, né? Foi a primeira marca premium que chegou aqui não sabia, não. na empresa, na famosa Audaz, que era ali na Roberto Freire, uma concessionária que os padrões mundiais alemães, era muito bonita a loja. E na época muita gente comprou o primeiro. Ficava onde essa loja? Agora eu fiquei na dúvida. Hoje tem uma loja é vizinho a Volkswagen ali na. Certo. Hoje em dia é uma loja. Pizza Hut. Se você for ver, ainda você vê o projeto da loja, que chamava, na época, a Audi chamava ele de hangar. Ele era um desenho de um hangar do aeroporto. Ainda tem lá. Eu não me recordo o nome aqui da. Eu vejo lá depois. Mas você vai passar lá, você vai ver lá. Legal. Ali funcionava a Audaz. Então o primeiro carro do luxo marca em Natal, premium foi a Audi. Concessionária aqui de pessoas daqui da cidade, né? E aí, na época, 2004, 2003, 2005, a Audi era assim, você encontrava o A3, tinha produção no Brasil. Só apaixonado pelo A3, desde menino, desde boy. E o famoso A3, o 1.8 T vermelho, para os amantes de automóveis. Isso. Até hoje esse carro é um case, assim, muita gente fala disso. E a Audi foi essa marca que veio para cá, trouxe o lado muito bom dos carros premium, mas também trouxe o lado ruim dos carros premiums, que a concessionária fechou, seminovos, revenda, manutenção e tal. E tinha ficado esse histórico para a cidade, né? Quando eu estava prospectando a Audi, alguns clientes falavam assim, Abílio, se você conseguir vender Audi, você
para mim vai ganhar o troféu. Então vamos lá. Então era muito benquista, era tradicional, foi a primeira e tudo mais, mas acabou quebrando. Ela fechou, ela não quebrou. Os proprietários, em comum acordo com a Audi, em virtude do fechamento da fábrica aqui no Brasil, a decisão da Audi era só fazer importação. Muito parecido com o modelo da Land Rover. Só que a conta para eles não fechava, né? E aí eles decidiram por fechar o DAS e abriram a Land Norte. Então, eles são os mesmos proprietários, né? Tiveram mudanças societárias nesse meio do caminho, mas no início a ideia sempre foi dos mesmos proprietários. Sendo que nesse caso, você já. Tipo, parecido com a questão da Land Rover, mas na Audi era mais consolidado. Então você meio que quis pegar o pessoal órfão. Isso, eu queria pegar o cliente órfão, eles estavam fechados há 5 anos, 4, 5 anos. Tinha muito carro na cidade já, que eu poderia já prestar uma assistência, né? Que voltar como assistência, porque esses clientes tinham que voltar para Recife. Mas existia também muita mágoa de clientes. Eu fui abandonado, o meu carro ficou em Recife, ficou do céu. Então era outra luta que a pessoa tem que ter também, convencimento. Outro trabalho que a gente teve, isso já em 2009. E aí em 2009 mesmo a gente fez a primeira loja fora da Ribeira, que foi a loja que você conhece hoje, onde funciona a Audi, onde funciona a Volvo, e a gente tem os seminovos, né? Aquela loja ali foi a nossa primeira loja que a gente desligou o cordão ali da Ribeira e foi lá para corredor de automóveis na entrada da cidade e tal. Esse foi mais ou menos os nossos primeiros eletrizantes 2 anos de vida, 2008, 2009. E você tem quantos anos na época? 26. Então, cara, 26 anos tocando essa operação toda, 26. Já vindo da família, botando pilha, feita piadinha, pilha ruim. Não, em 2 anos você acreditar que você não tinha nada e passou a ter 3 operações, de 3 marcas diferentes, cada uma com sua característica, com seus problemas, né? E assim, ao mesmo tempo você já estava com uma loja, agora você já ia ter a segunda loja, assim, a gente vinha em expansão, como a gente nunca parou, né? A PG Prime sempre teve essa característica de sempre avançar, sempre crescer, sempre buscar nos consolidarmos, né? E oferecer ao nosso cliente um serviço igual ele teria se estivesse na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Que acho que é o grande segredo dessa questão de você transmitir a ideia de que aqui no Brasil você vai ter uma experiência igual ou melhor, dependendo do atendimento. Exatamente. Daquele que a gente quer fazer, assim, que a gente tenta fazer, é que a gente consiga tudo isso, mais um pouco do que a gente começou aqui do início, né? Mas você poder ligar para o dono da concessionária quando você quer, né? Que é o diferencial, você quer fazer uma negociação diferente, você quer uma forma de pagamento mais flexível, alguma coisa assim que você queira fazer. Várias demandas, né? Não só isso, né? Mas até escolha, eu me vejo... As pessoas sabem também que eu sou um pouco apaixonado. Um pouco apaixonado, não. Mas isso é bom, cara. Louco por automóveis, né? Então, assim, eu já fiz várias vezes para amigos configurações de carro, e eu mesmo configuro, e eu mesmo mudo. E assim, eu gostei mais desse, gostei de outro. Para mim, isso é o grande legal de tudo, né? Assim, é você fazer o que você gosta, dentro do que você se propõe a fazer, e procurar melhorar, sempre. Esse é que é o nosso grande desafio. Mas só pegando esse gancho de configuração, aí vou trazer para algo mais recente. Eu vi algum canto que você falou que era possível a pessoa meio que alugar, somente com a Audi, você alugava como se fosse uma espécie de potência durante um período para você ter a experiência e depois você voltava atrás. Eu explodi na cabeça. Como é? As pessoas me perguntam sempre assim, Abílio, o que vai ser o futuro? Como é que vai ser, né? Hoje você já vê vários formatos de operações de automóveis, né? Você já vê o carro por assinatura, né? Que qual o cliente não compra mais o carro e as locadoras ou as próprias montadoras estão alugando seus veículos por um período. E ali, naquele pacote você recebe, você já tem o precificado, tudo que o consumidor não gosta de surpresa. IPVA, preço da revisão, IPVA, seguro, pneu, enfim, todos esses custos você já está ali, você já está precificado, você consegue trabalhar dentro do seu orçamento. E a gente tá evoluindo muito rapidamente para plataforma de serviço, né? Assim como você tem hoje plataformas como Netflix, né, que as montadoras, claro, estão procurando serviços para oferecer por assinatura aos nossos clientes. Você deve ter ouvido falar sobre um sistema que a BMW em breve vai instalar no Brasil, que você, ao invés de você comprar um opcional para o seu carro, que você ia pagar lá 30 mil reais para você ter 30, 40 cavalos a mais no seu veículo, 50 cavalos ou 100 que seja, já ouvi falar em 100,
eu quero um carro M, por exemplo, que tem mais 200 cavalos, você vai pagar por aquilo ali e usar eventualmente quando você tiver uma estrada ou um dia que você possa fazer, que tenha a velocidade, e tem a velocidade autorizada pela rodovia, né? Isso. E eles identificaram que tem um consumidor que gostaria de usar aquilo ali em certos momentos, como por exemplo, num campeonato de arrancada, que tem muito, né, os campeonatos, tem às vezes um final de semana ou uma viagem mais longa que você queira, você pode, através da plataforma BMW, você alugar aquele serviço por 3 dias. Eu achei isso incrível, tipo, sendo que você vai ter que mudar a estrutura física do carro. É assim. Tudo eletrônico. É isso que eu acho massa. É tudo eletrônico. Com os carros elétricos, as pessoas ainda são muito resistentes a isso. Mas não vai funcionar, não vai funcionar. Mas o carro elétrico, ele abre a nossa indústria para uma indústria igual a de um celular, de um smartphone. Você passa a ter um leque de novos apps, vamos dizer assim, possibilidades, que vai transformar a experiência do automóvel em algo que a gente nunca viu. Talvez a nossa geração, nossos pais não viram, nem vão ver uma coisa como o que vem pela frente. Eu recentemente estava lá, eles fizeram questão de fazer em Austin, né, porque é a casa lá da Tesla, onde tem um berço de startups americanas, a gente estava com a BMW lá. E eles, infelizmente, a gente não pode falar tudo que a gente viu, porque a gente tem questões contratuais. Mas, assim, são coisas que você não acredita que o automóvel passou a ser um meio. Ele não é o fim. O fim, né? Ele é um meio de chegar a você. Então, assim, você só estaria conectado à plataforma da BMW se você tiver o carro. Mas, no fim das contas, o que ele quer é se relacionar, a BMW vai querer no futuro é se relacionar com você. Seja, vou dar um spoiler aqui, seja para lhe vender um sanduíche, seja para lhe vender porque hoje em dia um acesso de uma plataforma de streaming, então assim, são várias. Por quê? Porque possibilidades. O bem tecnológico mais caro que existe chama-se dados. Isso, então, e aí você conecta, tá por trás de tudo. Exatamente, você tem esse banco de dados, você vai entendendo o perfil de consumo do seu cliente. Então, se ele comprou tal veículo, qual vai ser o seguro que ele tem? Aí já vê o seguro. Rapaz, e atendimento. E aí você vai uma gama de coisas que você sem pode dúvida. atingir. Né? E não é por isso que a Tesla, nos Estados Unidos, eles têm a maior rede de pontos de recarga, que muita gente acha que ele dá aquilo de graça. Na verdade, cada carga daquela você tem que se cadastrar, você tem que formar os seus dados. E assim, eles têm poder, se você analisar a Tesla pelo lucro de cada veículo, ele não vale nem 20% do que a empresa está precificada. Isso, Ela está precificada, tanto que ela é precificada a níveis de startups. Ela não é precificada a nível de montadora. Isso. Porque montadora no passado era muito assim, eu vou fabricar o carro mais potente, que consuma menos, que polua menos, seja mais rápido, mais seguro, mais isso. Né? Hoje mudou o drive dos caras. Eles estão querendo ter tudo isso, só que de uma forma que o consumidor possa ter outros serviços, outras alternativas através do carro. Exatamente. Esse aqui é o grande lance da questão, que a Tesla foi o grande, claro, quem puxou. Não, quando eu vi essa notícia que você comentou isso, eu fiz, cara, então peraí, então você pode alugar a potência do seu de cavalos, né, que é a nomenclatura correta, 100, 250, sei lá o que for, pro seu veículo durante o tempo, e depois você volta. Eu fiz, cara, tem muitas coisas, Vitor, muitas coisas. O futuro no nosso segmento é realmente muito, muito desafiador. Agora a gente está vivendo também os lados, os contras, assim, vamos dizer assim. Você pode perguntar, Bílio, e um dos grandes receitas de um concessionário hoje é o pós-venda, né? E quando você está falando que você não vai ter mais troca de óleo, você não vai ter filtro, você não vai ter revisão, você não vai ter isso, tudo vai ser. A Volvo já está fazendo isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas se você comprar um XC40 elétrico ou um C40 elétrico, a sua revisão, vamos dizer assim, a sua atualização, ela é feita hoje já com o seu carro na sua garagem. Então você vai ligar o carro e ele diz lá, tem uma atualização, quer baixar agora ou à noite? Você vai à noite, é um aplicativo. E ele, assim, o que você teria que levar na concessionária para a gente instalar ou atualizar o seu software, você deve estar, com certeza já passou por isso. Hoje a gente não precisa mais do carro. O carro, ele é auto-instalável, vamos dizer assim. Então ele é autocorrigível, se aparecer durante o seu dia
aconteceu algum código de falha à noite, o próprio veículo, ele consegue identificar e ele mesmo faz um scanner nele, né? Tipo o ajuste da Apple ou da Samsung, vai atualizar como atualizações, sendo que você, claro, você tem que seguir os procedimentos, que o carro, você tem que estar com o veículo parado, e ele diz lá, vai demorar 40 minutos. Pode fazer agora? Então você vai lá, dentro da sua demanda, você clica e o carro é atualizado. Cara, mas isso é sensacional, você partir, porque assim... Do ponto de vista do consumidor, é uma experiência totalmente nova, né? Assim, não vamos ter aqueles sustos, porque não vamos lá, os caras vão me vender, não tem, assim, é tudo de forma eletrônica. E do ponto de vista do concessionário, a gente tem um impacto aí nas nossas receitas, né? Na nossa planilha de custos, que é o nosso pós-venda. Né? Exatamente. Então, assim, você vende o veículo, mas você acaba não vendendo todos aqueles acessórios que você venderia depois, que você venderia com carro convencional. Você não consegue manter, assim, o contato com esse cliente durante o tempo, que é muito importante para a gente, e você não vai vender serviços muito comuns no nosso dia a dia. Olha, você imaginar, você, por exemplo, é como uma padaria parar de vender pão. É revolucionário para nós parar de vender óleo e lubrificante, né? O filtro de óleo, parar de vender filtro, né? São coisas que para a gente vai, como assim? Não é automóvel mais, né? Mas não vai ter, né? Carro elétrico, evidentemente, não tem mais isso. E o veículo, ele hoje só é recomendado uma verificação a cada 30 mil quilômetros, 2 anos, né? Claro, se você tiver um problema de ordem de sinistro, que é muito raro, porque os carros também estão muito seguros. Isso que é legal também. Então, assim, foi uma mudança que já veio muito robusta também, né? Então, assim, hoje em dia, eu digo de, sei lá, 2, 3 anos para cá, a qualidade em si tão excelentes, porque acho que no passado foi muito tentado, mas ainda é muito, ia caminhando a passos curtos e tudo mais. Sim. E agora não, agora você já tem realmente a qualidade em si, tipo Tesla, de forma geral, a Volvo, crescendo absurdamente. Então, hoje em dia esses carros já estão realmente no mesmo patamar, ou até melhor, digamos assim, do que o carro convencional de primeira linha. Se você for comparar assim, o carro convencional com o carro elétrico, sim, já está nesse nível? Sim, sem dúvida, ou melhor, né? Porque quando você tem essas possibilidades, a experiência do consumidor é muito diferente, né? E você ligar um carro e você não escutar um barulho... Não, eu nunca entrei no Tesla, eu vou já, mas no Tesla você não. Você consegue ter um sistema de som muito mais... Bizarro, Você consegue ter um sistema de som, você consegue ter outras coisas, experiências, né? Claro, a gente ainda está no Nordeste do Brasil, né? A gente não tem ainda a infraestrutura necessária para você ter um veículo com as mesmas autonomias que você teria num veículo elétrico, num veículo convencional ou híbrido, que hoje o híbrido é uma realidade mais forte para nós do que o elétrico ainda, né? Só para informar a galera, o híbrido então vai ser essa mistura dos dois, O híbrido é a mistura dos dois. A gente vai ter, a gente chama de long range, porque é o cliente que precisa de mais autonomia, ele vai ter o híbrido, que vai ser o tradicional, e vai ter um motor elétrico. Né? Então você tem híbrido, que você tem essas duas possibilidades. Boa. E o motor gasolina, que é o motor elétrico, que é o 100% elétrico, a gente chama de BEV na indústria, BEV. Esse veículo, ele consegue atender aí 60% já hoje dos nossos clientes, porque 60% dos nossos clientes, eles são altamente urbanos. Cidade, região metropolitana, isso. E ele faz o trajeto em média de 50 km máximo dia. Retorna para casa e trabalho, ele é recarregado. O cliente volta para casa, dá para atender. A nossa surpresa nisso tudo também, a gente está descobrindo, é que a gente achava que ter carregadores espalhados pela cidade era um melhor caminho. E a gente descobriu que não. O melhor caminho é o consumidor ter o carregador em casa. Porque, igual um celular, as pessoas carregam 95% do seu veículo em casa. Ela não quer chegar no lugar e ficar parando. Só em caso de emergência. Recarregando. No shopping, né? Posto de combustível que tem. A gente chama de uma situação de emergência, né? Que você está, por algum motivo, você está em trânsito, ou não deu para carregar no dia anterior, você vai usar ali. Mas a regra é você carregar uma vez por dia. Normalmente o celular você usa o dia todo, se você usar demais, realmente você no meio tem que dar uma carregada. Mas o padrão é que você vá dormir e uma situação de emergência, mas são 95% você está usando da sua casa. Essa foi uma das coisas que nós aprendemos, né? No início a gente recomendava para o cliente que comprava um carro elétrico, instale na sua casa e na sua empresa. Né? E viu que esse da empresa virou obsoleto. Né? Ou de casa, porque o cara também tinha gente que falava, eu deixo para carregar na empresa. Entendi. Aí o de casa ficava obsoleto, ninguém usava. Né?
Então foram aprendizados, né? Natural de um mercado novo, né? Um mercado totalmente novo, que não quer dizer que a gente não vai ter, né? A gente já tem, que Natal, só a PG Prime já tem 36 pontos instalados, e agora a gente está em vias de anunciar uma rota entre duas capitais, Natal e João Pessoa, 100% eletrificada, em que o consumidor que vai ou que vem vai ter possibilidades de, em situação de emergência, você ter um carregamento... Mas aí uma pergunta agora de leigo. Então você vai daqui para João Pessoa, você precisa parar nesse canto para carregar. Você bota para carregar. Sim. O custo... Zero. Para o consumidor é zero. Mas naturalmente que a Volvo está bancando essa expansão a gente está fazendo parcerias com o dono de postos de combustíveis que tem interesse em ter esses clientes, porque ali você tem clientes elétricos, você tem clientes híbridos. Isso, é. Então, o cliente híbrido, ele precisa do combustível, mas ele também precisa da elétrica. Isso é bom, sabe por quê? Num programa com o Zé Maria aqui, ele fala de posto de combustível. Eu perguntei, Zé, e como é que tá essa questão assim para vocês, a questão dos carros elétricos? Ele fez, Vitor, tem uma coisa. Ele bem calmo, sentou aqui, tava ele, filho. A gente não vende combustível, não. A gente vende energia. Então vai chegar uma hora que vai estar todo mundo usando carro elétrico e vou ter disponível no meu posto também. Então a gente vai se ajustando conforme a necessidade. Exatamente. Quando a gente começou a vender, a gente só vendia gasolina. Não tinha diesel, não tinha álcool, não sei o que. E vai se ajustando. E as matrizes vão se Exatamente. Aí você vai. Então você faz as parcerias para ter também o atendimento do cliente ali, tem uma conveniência, tem um abastecimento com outra coisa, e aí você vai gerando esse fluxo, entendeu? Então, entendi. Sem dúvida nenhuma. E assim, os postos de combustíveis, as distribuidoras têm procurado as montadoras, as próprias distribuidoras, tem uma frase muito comum, se você não pode vencê-las, vamos se aliar, né? As distribuidoras têm procurado entender essa demanda, têm conversado muito com as montadoras, eles não estão em lados opostos, pelo contrário, eles estão trabalhando juntos. As distribuidoras de combustíveis, eles estão querendo entender para que caminho eles devem seguir, e existe uma grande tendência dessas parcerias. Essa é uma parceria pequena que a gente está fazendo, né, que a gente vai ligar Natal a João Pessoa, mas ao longo do Brasil aí tem muitas coisas maiores acontecendo. As distribuidoras de energia, são as únicas que podem vender a energia, então por isso que essa matriz ela hoje é custo zero para o consumidor, porque nem o dono do posto, nem nós podemos vender energia. Só quem pode vender energia hoje são as distribuidoras, né? Então isso também é um tema que ainda deve passar por ajustes na norma e tal. Então, no futuro a gente não sabe o que pode... Mas então em casa, por exemplo, a pessoa ela na hora que compra um carro elétrico, por exemplo, ela tem o direito de ter como carregar na sua casa, ela tem que comprar... Ela pode comprar. Algumas montadoras, dependendo da campanha do mês, elas já dão com o carro um carregador, né? Você já bota em casa e tal. Então assim, seria o cenário perfeito que a Tesla está querendo fazer, energia solar, carrega o carro, extremamente sustentável. Exatamente. Né? Porque aí você não tem, você né? tem tudo. Tem várias. Tem algumas montadoras, eu vi esses dias, uma chinesa que está chegando aí, que também vai oferecer ele já trabalha com painéis solares, com carregador. Que é o carro, a tampa do carro na parte de cima já é capa. Não, eles estão oferecendo uma solução completa para o cliente, para a casa dele e para o carro. Me parece assim, o interesse maior deles é vender o painel elétrico e o carregador. Entendi. O carro passou a ser secundário. Entendi. Uma forma deles... Rapaz, você tem um carro elétrico, deixa eu dar a solução. Tá aqui, isso, entendi. Mas eles também são muito fortes em baterias. Então, aí, por conta dessa força em baterias, eles entraram... Estava lendo um pouco sobre a história deles e eles entraram no segmento de automóveis. Porque hoje tecnologia, cara, é o que muda o mundo. Então, você tem que estar atento. Não, o nosso segmento virou startup, Vitor. Assim, há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, você olhava, estava numa folha, você mapeava quem eram as fábricas que existiam, e num prazo de 15, 20 anos ia começar. E aí tivemos vários exemplos de fábricas aqui brasileiras que fecharam, Gurgel, várias que abriram, Troller recentemente, que era muito difícil, porque a combinação, os investimentos para você produzir motor e câmbio e desenvolver produtos com um sistema de segurança é muito caro. Então era para a empresa muito grande. Hoje em dia, vou lhe falar, já existem mais de 80 empresas no nosso segmento. Muitas o consumidor não conhece, muita a gente ainda não conhece, que estão provavelmente nesse momento em alguma garagem e que vão explodir com um produto revolucionário, sem contar que ainda vai entrar também os grandes players, né, que devem entrar Apple, Samsung
Porque o automóvel... Google, a Amazon, já vai... O automóvel em si deixou de ser, assim, da General Motors, deixou de ser da Ford, assim, virou... Não à toa que eu falo também sobre ações, fundos imobiliários, ações no exterior, e se você pegar e somar o preço de cotação das ações das empresas montadoras, não dá a Tesla. Não dá a Tesla. A Tesla, assim, isso é bizarro. Porque logicamente a gente sabe que tem uma precificação gigantesca. Não, e a precificação da Tesla é assim, se a Tesla resolver hoje cobrar $1 por carregamento, não é nem por quilowatts, por carregamento que ela faz hoje nos Estados Unidos, que ela não cobra, cara, assim, ela já é precificada. E que o povo iria pagar fácil. Aí se a gente for falar em dados, se a gente for falar em tecnologia que ela já tem disponível, que as outras ainda estão em processo. Engateando ainda para poder chegar. Então você veja que o mercado financeiro, você sabe muito melhor do que eu, ele já é precificado. Isso, com o que você é capaz de dar, né? Isso. Agora vou fazer uma pergunta. Então, assim, essas sequências de fechamentos de indústrias, de automobilísticas, tem um pouco disso aí também, de não entender o consumidor, não entender as tecnologias, porque a gente teve recentemente a Ford, né, que passou... ela não fechou, ela se reestruturou, anunciou recentemente no mundo que vai ter agora a Ford Electric, que nasce uma nova empresa da Ford, em que ela é 100% elétrica, e um novo modelo de negócio, totalmente diferente do que ela trabalha hoje com automóveis. Ou seja, teve que se readaptar de todo jeito para poder atualizar. O que aconteceu no Brasil, Vitor, acho que todo consumidor, talvez os telespectadores tenham muito interesse em saber. Vou escrever aqui o que Não, o que aconteceu no mercado nosso automotivo é que assim, o mercado chegou a 3 milhões e 800 mil lá nos anos 2005, 2006, 2015 e 2016. Muito incentivado por incentivos públicos e IPI reduzido, você deve ter visto tudo isso. Aconteceu que os governos mudaram tudo isso, não tem mais, houveram cortes de investimentos, de incentivos, e o carro é uma commodity, nada mais que eletrônica pura, né? E os preços também foram elevados. Na pandemia, as montadoras descobriram que vender melhor é melhor do que vender mais. Então, o que aconteceu? Você recebia 10 semicondutores, você só recebe um, eu vou produzir com esse o carro que me dá mais resultado. E o 1.0 não era nunca o carro que dava mais resultado, sempre era o carro que deixava ali, empatava ali um pouquinho, né, para poder rodar e tal. E era o carro que chamava. Estou falando das montadoras que realmente representam 80%. Não, Fiat, Volkswagen, Fiat, Volkswagen, Ford, você citou agora há pouco, né? E aí essas montadoras começaram a dizer, não, eu não quero mais vender o Ford Ka, eu quero vender agora a caminhoneta, a Ranger, eu quero vender eles lançaram... Porque tem certos carros que se tornam, não é vitrine, mas eles tomam a ponta, né? Você pega a Hyundai, teve o i30 na época do i30, que realmente despontou, agora o Creta, caramba também. Acho que da Ford, acho que a Ranger, acho que é o que... Hoje virou o carro-chefe, estão vendendo o Ford Transit, estão vendendo... enfim, elas se reposicionaram e falaram assim, não vou mais fabricar. E aí, assim, as fábricas no Brasil, a indústria no Brasil sempre foi preparada para esse mercado de 1.0. Você não vê indústrias, à exceção da Land Rover e BMW, de carros premium assim, que foram desenvolvidos aqui. E aí foi por isso, assim, a conta não fechou mais, a Ford também com essa demanda mundial de eletrificação, os acionistas pressionando, porque o cara que é acionista, ele está ali. Por que que eu sou acionista seu, se o dali está melhor? Então ele começa a lhe pressionar. Exato. Né? E aí o Brasil está se reposicionando. Eu recebo muita pergunta, por que não tem mais carro de 50 mil? Por que não tem mais carro de 60 mil? Eu vi recentemente que o carro mais barato zero do Brasil é o Kwid, que é o da Renault. O da Renault. 60 mil. 60 mil reais. Cara, isso é pesado. É muito pesado. Então, assim, como mudar esse cenário? Assim, vocês... É difícil a gente... Assim, que eu falei, assim, a indústria descobriu que ela pode vender melhor do que mais. Né? Então, assim, para ela... Hoje a gente está fechando, Vitor, as projeções para esse ano, eu falei em 3.800. Hoje a gente está fechando em 1.800 ou 1.700 mil. 1.700.000. De quê? De veículos para esse ano. Entendi. Fala indústria geral, todo mundo junto. Caramba. Então isso representa um corte versus 2016 de 50% do nosso negócio, né? Assim, de volume. Aí você pergunta, e as concessionárias? Talvez estejam ganhando mais do que ganhavam em 2015, em algumas marcas, certeza. E as montadoras? Em 2015, mesmo com essas vendas, prejuízo. Agora estão ganhando, né? Então eles entenderam que é possível fazer mais com menos. Né? Então a gente está vendo essa percepção
O consumidor, ele fica, o mercado seminovo superaquecido, nessa faixa de preço, abaixo de 60 mil, porque o consumidor não tem mais opções. Motocicletas voltou para ativa, consórcio voltou, e o Brasil é isso, né? Assim, é muito dinâmico. É verdade. Tem muitas opções para o consumidor, por exemplo, o consórcio estava 2 anos atrás, estava parado, juros de 0,30, 0,60, ninguém queria mais consórcio. E agora o consórcio voltou como um grande produto, e o consumidor brasileiro já é acostumado. Uma forma de encontrar como uma forma do consumidor se preparar para aquela compra. Exato. Motocicletas, por exemplo, foram vários anos de queda, de prejuízos, e agora, 2 anos para cá, logo no início da pandemia, todo mundo que era Uber vendeu para virar entregador do iFood e do Rappi, e agora, de lá para cá, ninguém parou, né? Porque além do combustível ter subido, os aplicativos também de transporte não estão remunerando tão bem. Aí porque também não pode subir demais, porque senão o consumidor reclama, diminui. Aí realmente é uma matemática super difícil de fechar. Tanto que a Uber até hoje dá meio que prejuízo. A Uber já mudou o presidente aqui no Brasil de novo, né? Assim, eles estão tentando se reinventar. Interessante isso, porque antes da pandemia, eu, como presidente lá da Soaldi, que é a Associação dos Concessionários da Audi aqui no Brasil, eu participava de vários fóruns aí com os outros presidentes, e assim, naquele momento, nosso maior vamos dizer, ponto de ameaça eram os carros dos aplicativos, né? E a gente ouvia muito o cliente, não, agora eu prefiro usar o Uber do que ter o meu carro. Em São Paulo, em grandes metrópoles, estacionamento, trânsito, segurança, e assim, a gente escutava isso direto. Não estou falando de Natal, estou falando de São Paulo, Rio. E na época esse era um dos grandes desafios para a indústria, inclusive, os carros de aplicativo e assinatura. Veio a pandemia, e aí a gente acompanhava muito, por a gente ser internacional, empresas internacionais, é muito bom, porque o que está acontecendo lá aconteceu na China, a gente estava em maio, por exemplo, pandemia aqui roncando. Lá na China já tinha acontecido em janeiro e fevereiro. Você tinha aí 2 meses de visibilidade, né? Entendi. E aí alguém começou a falar assim, na China começou a vender carro. Começou a vender. Mas por quê? Por quê? Porque os pais não querem que os filhos andem em carros que usou outra pessoa. Porque pode ser contaminado. Então aqueles pais que não estavam mais comprando carro para os filhos, voltaram a comprar. Entendi. E assim, a gente começou a ver o primeiro início de procura por carros mais simples, para ter na casa o carro do funcionário e tal, para poder resolver bronca, tá lá o carro melhor. E em seguida o camarada começou a ter 2 carros, assim, porque ninguém viajou, ninguém fez nada, e aí começou a procura pelo mercado premium, que explodiu na pandemia. Isso, que é isso que eu até lhe perguntar, porque assim, para muitos cenários foram extremamente prejudicados, natural. Muitos empresários. E acho que vocês, como qualquer pessoa, ficavam realmente apreensivos. Nós tivemos um impacto muito grande nesses primeiros 2 meses, né, abril e maio, especificamente abril e maio, ano passado, em 2020, né? E as projeções eram sempre essas. As pessoas vão ficar mais, o consumo mais sem emoção, mais restritos, vão viver em família e tal e tal. Essas eram as projeções. Eu ficava muito tranquilo porque a gente sempre, como eu lhe falei, a gente sempre tinha 2 meses de cenário lá do que acontecia na China e 1 mês de cenário da Europa. Isso. E aí as montadoras que a gente trabalhava diziam, gente, vai acontecer isso, isso, isso. E realmente foi meio que uma escadinha, com um delay aqui de 1, 2 meses, mas a gente conseguiu ver. Você enxergava, se preparava, esperava acontecer. A gente preparou momentos assim, a gente via empresários em outros segmentos muito prejudicados, que deixava a gente muito preocupado, porque, claro, para que a gente funcione, a economia tem que estar muito bem. Lógico, alguém tem que comprar seu carro. Adianta, exatamente, não adianta só a gente estar bem, claro. Assim, eu tenho o melhor produto, tenho o melhor preço, mas se a gente não tiver com os médicos operando, com os advogados, com os empresários, com toda a cadeia funcionando, essa era a nossa preocupação também, né? Na época, não adiantava, a gente podia ter o produto a R$10, ninguém vai comprar, então essa é meio que uma preocupação do mercado, né? De luxo. Mas graças a Deus as coisas voltaram, né? Voltaram muito forte em todos os segmentos. Eu converso com muito empresário de vários ramos, você sabe disso. De cada 10, 9 pelo menos, a gente teve casos em que realmente o cara teve um impacto muito forte, que ele não conseguiu sair daquilo, se manter, mas de cada 10, 9 saíram com alguma dificuldade, mas saíram muito bem depois de tudo, né? O consumo realmente aumentou. Então, no segmento de luxo não foi diferente, foi realmente muito bom.
Muito bom. Porque eu acho que engraçado como foram dois mercados que eu tenho acesso, que é o mercado imobiliário e o mercado agora automobilístico. Foi muito parecido. Exato, então você viu o seguinte, as pessoas tinham seus imóveis, um apartamento, uma casa e tudo mais, que era um tamanho que atendia, mas na hora que você passou a ficar mais tempo isolado, a tendência é você quis um pouco mais de espaço. Eu sou um desses. Né? Você quis fazer uma casa de campo, você quis ir para uma praia, daqui a pouco você morava num apartamento menor, mas aí quando você passou aí 2 meses com... Eu tenho filho, você também tem, em casa, não, precisa expandir, precisa ir para algum canto, então você acabou comprando lote em condomínio fechado, enfim, apartamento. Ah, rapaz, entre apartamento mais novinho, de 90 metros, e um de 200 mais velho, eu vou pro de 200 que tem espaço, eu faço, não sei o que, não é isso? E aí o mercado começou a crescer. O Alphaville, que não preciso nem fazer propaganda nem nada, que é nacionalmente conhecido, a diferença de preço pré-pandemia e pós-pandemia é bizarro, é coisa assim do dobro. Entendeu? Então veja o quanto mudou e impactou tudo isso. Quem, porventura, tinha seus imóveis parados lá no terreninho fechado e veio vender depois, viu a diferença grande que foi. Mas também você teve esses momentos difíceis. O mercado de carro também teve isso, né? Então, o que eu fiquei impressionado, puxado com tudo que você falou, foi os seminovos. O quanto cresceu de preço, né? Porque baseado também nisso, a gente teve um problema que foi a demanda e a oferta de carro novo, né? Porque até hoje a indústria ainda não conseguiu se recuperar dos efeitos da pandemia. Que foram um dos principais, que é muito comum aí na imprensa, que é a falta de chips, né? Eu vi isso aí. E assim, mas por quê? Porque automóvel, não, a gente não está concorrendo só com automóvel, a gente está concorrendo com laptops. Qualquer tipo de produto que use o chip, tipo que usa o chip. TV, laptop, tudo que você imaginar que use algum tipo de sistema de chip, a gente está concorrendo. E a nossa indústria, ela não é a indústria que paga, pelo volume que ela tem, ela não pagava tão bem por esse tipo de equipamentos, ela sempre comprou em grandes quantidades e ela negociava no décimo do centavo, né? E aí hoje ela está tendo que pagar o que concorrer com Apple, com Samsung, com quem, imagine, está faltando para todo mundo, né? Caramba. E a cadeia mundial também descobriu que só tinham se eu não me engano, 2 ou 3 empresas que produziam os chips, né? E assim, essas empresas estão... O preço foi lá para cima, um monopólio gigantesco. Exatamente. Então, é por isso que assim, eu costumo dizer para todo mundo que assim, quando você tem um ambiente voltado para o livre mercado, é um consumidor que sai ganhando. Eu, particularmente, eu acho a quantidade pouca, por exemplo, de veículos, não de veículos, mas de marcas aqui no Brasil. Que quando você viaja para fora, você vê a quantidade de marcas diferentes que tem. Sim. Eu, particularmente, acho pouco. Isso também é voltado desse ambiente, tem a parte legislativa com impostos também altíssimos, né, essa cadeia de produção. Mas acho que um ambiente voltado para isso, porque assim, você falou uma coisa que eu particularmente concordo, que é essa ausência de incentivo. Porque na hora que você cria um ambiente cheio de incentivo, com benefícios fiscais e de valor, você acaba uma hora, você fica maquiando isso. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora vai chegar. Que foi o que meio que aconteceu. Na hora que acabou com certos incentivos, o preço teve que aumentar para poder... Agora, uma coisa que eu ouvi falar recentemente e que eu vou lhe perguntar... Só um detalhe que, assim, se você analisar lá fora também, o veículo subiu muito. Não é? Mas é oferta e procura por conta ter sido exatamente essa demanda. E né? Assim, os custos da indústria também subiram. Exato. Estou querendo defendê-los não, mas lógico, o custo deles também subiram muito, né? O custo de novas tecnologias, por exemplo, fora o custo imediato de você pagar mais caro por um chip e tal, mas o custo de novas tecnologias que o consumidor está demandando muito, né? Hoje em dia, Vitor, você lança um carro, com 2 anos, o cliente está perguntando, quando é que chega o novo? Como assim? A introdução que eu ia fazer era disso, porque é o seguinte, tudo bem, tem a oferta e procura, é o cliente, mas vamos lá, você acha que se o cliente ele enxergasse o valor daquilo ali, ele achasse muito caro, ele não comprasse, uma hora o preço ia ter que baixar, porque assim, o cara ia ter oferta e procura. Né? O que eu acho que na situação eu concordo com você se analisasse até pandemia. Porque pandemia foi um negócio muito louco. Não, né? E é o que eu estou falando, eles aprenderam uma regra muito mágica, que é vender menos para ganhar mais. Né? Então, assim, se você conversa com qualquer montadora antes da pandemia, todo mundo perguntava para a gente, o que é que eu faço para vender mais? Aí eu falava para ele, baixa o preço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje os caras querem o seguinte, vocês conseguem vender menos e me entregar mais? Esse é o grande X do negócio. Então você fala assim, se o preço ficar inviável no Brasil, aonde está comprando? Estados Unidos, China, Alemanha. A gente fica desabastecido. A gente está desabastecido hoje. Entendi. Se você for em lojas, algumas lojas e marcas nossas, você vai ver lá que você não vai ver nenhum carro. Porque a gente já está desabastecido hoje. Porque o Brasil não é
o país mais lucrativo para eles, em virtude de toda a cadeia de impostos, câmbio, né? E fora o câmbio, né? Que tem assim, o câmbio da gente é muito fraco, então assim, o valor... Muita volatilidade e tal. Então, assim, nós não somos o melhor destino para um produto que está sendo brigado por tapa, né? Em qualquer lugar do mundo, assim, das grandes potências, vamos dizer assim. As montadoras falam muito, né? China, Estados Unidos e Europa, onde eles estão ganhando, assim, porque eles nunca ganharam. Realmente o consumo explodiu. E isso impacta diretamente na oferta e na procura. Exato. E no custo da oportunidade. Eu tenho o produto. Você vai falar para mim assim, PG Prime, você está sem carro, estou sem carro. Eu vou lhe conseguir 10 carros, agora eu vou ter que subir 10% o preço. Eu não tenho nem dúvida de dizer, pode mandar. Que aí alguém vai comprar. Alguém vai comprar. Porque a urgência do consumo e outra coisa. O que eu vi foi o seguinte, eu vi os carros usados ficarem mais caros por conta da demora do preço do novo e o preço do novo quanto vai chegar. Porque ninguém garante o preço do novo, né? Não dá para você garantir. De ontem para hoje, de sexta para hoje, o dólar já subiu. A gente estava na descida, já subiu de sexta para hoje 6 ou 7%. Isso aí. Então, assim, a gente vive num país de estabilidade. 6 ou 7%, provavelmente, seja se você tem um produto na mão, você comprar rápido ali, no momento certo. Foi aquilo que eu falei, e carro é um negócio assim que é mais imediatista, você quer sentir o cheirinho do carro, você quer pegar, você comprar o carro para esperar 6 meses, e 4 também meses, as pessoas estão muito limitadas ainda, tem muita gente que ainda não quer viajar, né? Tem muita gente que não quer, e está capitalizando para alguns consumos, por exemplo, você citou aí muito bem as casas, né, que as pessoas passaram a querer ter uma casa para o final de semana se juntar com a família. A gente tem que entender que a gente ainda tem uma crise de saúde, né? Por aí, né? A gente já saiu da maior problema, né? Mas ainda existe muitas pessoas. A gente tem clientes que ainda não vão na concessionária. A gente desenvolveu o canal de venda online exatamente para isso. Legal. Né? Porque tem cliente que ainda não se sente seguro de sair fisicamente de casa, e tal. E aprendeu, outros aprenderam. Porque tem a comodidade. Cara, um dia desse eu fiz uma feira eu fiz uma feira no Nordestão pelo site. Cara, que negócio massa, meu. Você ficou lá, comprou, chegou, passou o carro, botou no carro, foi embora, assim, massa, incrível como o consumidor aprendeu também isso, né? Assim, e nos exige que a gente tenha essa experiência, né? É claro que automóveis ainda, não é como se, eu vou comprar aqui uma banana, né? Assim, automóvel você quer sentir, você quer... Tem um sentido também de dever cumprido, de conseguir, de conquista, né? Tem um pouco disso aí também, semelhante a casa, né? E o brasileiro é muito diferente de outros países do mundo, assim, a Alemanha parece ter um índice aí que alemães e japoneses são muito mais... Brasileiro tem o carro como uma coisa, um patrimônio, isso que eu digo, exatamente. Você vai nos Estados Unidos, você vê os para-choques arranhados, você vai perguntar para o americano por que aquele para-choque está arranhado, ele olha, mas não é para isso? Para-choque, é para isso, né? Aqui o brasileiro, eu já vi cliente chorar. Já vai. E assim, mas por que eu arranhei? Foi assim, o cara não se consola porque arranhou um para-choque. Que é para isso. Pô, nunca tinha parado para verdade. Mas é que a gente tem o... Porque é um bem, é um negócio que você... não sei o que, eu bati. Quando a gente tem algum tipo de problema, o consumidor chega lá falar comigo, cliente, sabia, porque é meu carro, só eu ando, eu cuido dele, sabe? É assim mesmo. Tem gente que gosta de lavar o carro, né? É que para nós sempre mais difícil, sempre foi para o brasileiro mais difícil, né? O sonho do carro, a casa própria e o carro próprio, duas né? conquistas gigantescas. São duas conquistas marcantes que a gente nunca esquece. Eu, por exemplo, lembro o meu primeiro carro que meu pai me deu na época, né? Mas assim, isso para mim, um dia eu ainda quero ir buscar esse carro, porque foi uma conquista muito marcante para mim. Legal. Meu amigo, se eu disser você que falta 1 minuto para acabar o programa. Meu amigo, eu converso demais, né? Você acredita? Eu ia lhe perguntar sobre o fato de você ter emagrecido pra caramba, esse bem-estar seu que você tá tendo. Falar sobre tecnologia de venda à distância. Meu amigo, não dá. Às vezes o programa fica curto para um papo muito bom. Muito bom. Então isso nada mais do que uma forma da gente ter um segundo momento também depois. Sem dúvida. As portas sempre estarão abertas. Para não esquecer, é o seguinte, pessoal. Marechal é o nosso novo patrocinador. Eu vou lhe entregar aqui um voucher. Opa! Tá aqui. Meu amigo Wellington. Isso, Marquinhos. Então, que vai estar aqui. Acho que em maio, junho, a gente deve conversar e trazer aqui. Então, o Marechal junto com a gente aqui deu esse voucher para você, então para você se beneficiar lá, um cara que você já conhece lá o ambiente, então dúvida. Você que porventura não conhece, vá lá no Marechal, um restaurante sensacional, comida muito boa, você vai ser super bem atendido. E também, não vou esquecer também da Biostratos. Quanto presente meu amigo, aqui é caixa cheia, meu amigo, negócio. Que é a Biostratos. E detalhe, a Biostratos ela faz um trabalho diferenciado quando eu peço, pessoal, vou precisar de um brinde, fez quem é o convidado? Aí eu mando o arrobazinho da pessoa para ela ver o seu tipo de cabelo,
para ver um produto que seja bom para você. Legal, muito então bom. É isso aí. Então, amigo, obrigado. Pode fazer suas palavras de agradecimento aí, porque senão não pode falar também não. Eu peço desculpa se eu atravessei, ou se eu passei do ponto em algum assunto, mas aquela conversa realmente está tão agradável que a gente passa um pouco do limite. Acho que é isso mesmo. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar, estou sempre à disposição. Para quem não me conhece aí nas redes sociais também, @bilio. Aparece. E estou sempre lá, eu falo com todos os clientes, respondo perguntas, então assim, faz parte do meu dia a dia. Se é sobre automóveis, com o maior prazer. Show de bola. Gente, então esse é o programa de hoje, então fiquem à vontade, sigam o canal no YouTube, aproveite, você consegue assistir todos os programas, entendeu? E aí fica à vontade aqui também. Quinta-feira, 22 horas, sexta-feira, meio-dia no YouTube, beleza? Valeu! Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais.